Meu marido planejava internar a própria mãe no asilo para vender a casa que ela construiu com as próprias mãos. Havia um cheiro específico na casa de Dona Amélia que Renata jamais conseguiria descrever para quem nunca o sentiu. Hortelã fresca, álcool 70 e aquele talco branco que as mulheres de certa geração usavam como segunda pele. Um cheiro que, para a maioria das pessoas, evocaria hospitais. Para Renata, aos 38 anos, cheirava a lar. Ela entrava no quarto da sogra todas as manhãs às 6h30, antes do café ferver. Antes de Belo Horizonte acordar lá fora com seus barulhos de ônibus e buzinas. Entrava com uma bacia de água morna, uma toalha de felpa cor de marfim e a paciência silenciosa de quem aprendeu que cuidar é uma linguagem própria, feita mais de gestos do que de palavras. Bom dia, Dona Amélia, ela dizia, nem alegre demais, nem monótono, exatamente na medida do que a manhã merecia. Dona Amélia a olhava com olhos de íris desbotada, como fotos antigas expostas ao sol. Não respondia. Os médicos falavam em comprometimento cognitivo, em episódios de confusão, numa lucidez que aparecia em lampejos e desaparecia sem avisar. O marido de Renata, Fábio, de 42 anos, repetia isso toda vez que alguém perguntava. A velha não entende mais nada, nem adianta falar com ela. Renata nunca acreditou inteiramente nisso. Havia algo nos olhos de Dona Amélia que não combinava com o vazio que a confusão costuma deixar. Uma centelha, um brilho miúdo que aparecia quando Renata cantarolava durante os curativos ou quando lia em voz alta os romances de Jorge Amado que encontrava na estante empoeirada do corredor. Mas Renata guardava essa observação como um segredo que só pertencia às duas. O homem que Renata havia amado. Fábio Drummond Cavalcante. Ele não havia sido sempre assim. Ou talvez sempre tivesse sido e Renata havia demorado tempo demais para enxergar. Quando se casaram 12 anos atrás, ele era o tipo de homem que enchia qualquer ambiente. Voz alta, gargalhada fácil, uma generosidade performática que encantava qualquer sala. Filho único de Dona Amélia e do falecido seu Geraldo, que havia construído com as próprias mãos uma pequena fortuna no ramo de materiais de construção. Fábio cresceu sabendo que o mundo lhe devia alguma coisa, sem nunca ter parado para perguntar por quê. Renata veio do interior de Divinópolis, chegou a Belo Horizonte para a faculdade de enfermagem com uma mala de rodinhas e uma determinação que parecia mais teimosia. Conheceu Fábio numa festa. Ele estava de camisa branca e disse que ela tinha olhos que não combinavam com o resto do mundo. Na época, pareceu poético. 12 anos depois, Renata entendia que aquilo não havia sido um elogio. Era um aviso disfarçado de charme. O casamento foi minguando aos poucos, como água evaporando de um copo esquecido na janela. Sem barulho, sem cenas dramáticas. Fábio começou a trabalhar mais, depois a chegar mais tarde, depois a cheirar diferente. E então, um dia, o celular que ele sempre carregava virado para baixo caiu no chão enquanto ele estava no banheiro. E a tela acendeu com uma mensagem que Renata leu sem querer e não conseguiu mais desler. A mensagem dizia: saudade de você. Quando é que a velha morre logo? A velha, Dona Amélia, a mãe dele. Renata ficou olhando para aquelas palavras por um tempo que não sabia medir. Depois devolveu o celular à mesa, virado para baixo, exatamente como estava. Sentou-se, tomou o café que esfriava e decidiu naquele momento que não iria embora. Não ainda. Ela ficou porque percebeu. Se Fábio era capaz de desejar a morte da própria mãe em mensagem de texto, era capaz de qualquer coisa. E Dona Amélia precisava de alguém que soubesse disso. A casa da família Cavalcante era uma construção dos anos 70, no bairro Santa Lúcia. Janelas altas, azulejos floridos, quintal com pé de jabuticaba que ainda teimava em dar frutos todo verão.
Segundo a avaliação que Renata ouviu Fábio comentar ao telefone, sem perceber que ela estava do outro lado da parede, valeria em torno de R$ 1.200.000, dinheiro suficiente para mudar a vida de quem soubesse esperar. Fábio havia contratado uma advogada, não para organizar a herança como Renata descobriu, mas para pesquisar internação por incapacidade civil. Ele havia visitado sozinho 2 asilos na região metropolitana. Num deles, as fotos que ele deixou abertas no notebook mostravam quartos coletivos, janelas gradeadas, corredores com cheiro de desolação, mesmo em fotografia. Tudo isso enquanto Dona Amélia dormia no quarto do fundo, com a colcha de crochê que ela mesma havia tricotado 30 anos atrás. Enquanto Renata mudava seu curativo, penteava seus cabelos brancos e lia para ela em voz alta. Havia uma tarde de que Renata se lembraria pelo resto da vida. Ela lia um trecho de Gabriela, Crau e Canela, e ao terminar, olhou para Dona Amélia e encontrou um rosto molhado. Uma lágrima só, escorregando pelo sulco profundo da bochecha. A senhora gostou? Renata perguntou baixinho. Os olhos de Dona Amélia encontraram os dela. Por um segundo, só um segundo, houve ali uma comunicação que nenhuma palavra precisaria traduzir. Renata pôs a mão sobre a mão dela. E ficaram assim as duas, enquanto o sol da tarde entrava enviesado pela janela e fazia o pó dançar no ar, como se fosse algo bonito. Foi numa quinta-feira de julho, com a chuva batendo nas telhas e Renata fingindo dormir, que ela ouviu tudo. Fábio estava no escritório, logo abaixo do quarto deles. A voz subia pelo duto de ventilação antigo, aquela arquitetura das casas velhas que não foi feita para guardar segredos. Havia outra voz, feminina, com dicção de quem passou anos em faculdade particular. A advogada dele. O laudo médico já fala em comprometimento cognitivo. Com um segundo de outro especialista, a gente consegue a curatela sem muita resistência. E o tempo, retrucou Fábio. Uns 3 meses. Com a internação, o processo fica mais limpo. Ela estando institucionalizada, o juiz não questiona tanto. Uma pausa. O som de gelo numa bebida. E Renata? Ela não tem nada no nome, nunca assinou nada. O imóvel é pré-patrimonial, não entra na partilha. A voz de Fábio tinha um sorriso dentro dela. Renata conhecia esse sorriso sem precisar ver. Então é assim que a gente faz, disse Fábio. Fábio sempre achou que Renata não entendia dessas coisas. Sempre achou que ela era simples demais, do interior demais, ingênua demais. E foi exatamente essa arrogância que o perdeu. Renata ficou imóvel no escuro por um longo tempo. A chuva continuava, e então do corredor veio um som que ninguém lá embaixo podia ouvir. O som de uma porta abrindo devagar. Renata saiu da cama descalça, com cuidado de não fazer barulho. A porta do quarto de Dona Amélia estava entreaberta e havia uma fresta de luz vindo de dentro, como se alguém tivesse acendido o abajur de cabeceira. Ela empurrou a porta. Dona Amélia estava sentada na cama, não deitada. Sentada com a espinha ereta, as mãos no colo, olhando diretamente para a porta, como se esperasse por Renata há um tempo considerável. As duas se encararam. E então Dona Amélia falou, com voz rouca, assim, com as bordas das palavras e um pouco gastas pelo desuso. Mas falou com uma clareza que desmentiu cada laudo, cada diagnóstico, cada "a velha não entende mais nada", que Fábio havia dito com descaso de quem descarta uma louça velha. "Eu ouço tudo, menina. Faz muito tempo", disse Dona Amélia. Renata sentiu o chão escorregar debaixo dos pés sem se mover 1 centímetro. "Senta aqui." Dona Amélia deu um tapinha no colchão ao lado. "A gente tem muito que conversar, minha filha, e não temos muito tempo." Dona Amélia contou que havia começado a fingir a piora quando percebeu, há cerca de 1 ano, que o filho estava planejando alguma coisa.
Ela havia ficado quieta de propósito. Havia deixado o mundo acreditar que a mente dela era uma casa abandonada, quando na verdade era uma casa com todas as janelas fechadas por dentro. Eu aprendi cedo, ela disse com uma calma que arrepiou Renata, que quem as pessoas acham que não entende, acabam ouvindo a verdade. O que Dona Amélia havia feito com essa verdade, isso Renata ainda estava prestes a descobrir. Dentro da pasta, escrituras, extratos de uma poupança que Renata não sabia que existia e uma foto. Dona Amélia jovem, talvez com 30 anos, segurando um bebê nos braços, com a expressão de quem acabou de descobrir o significado da palavra amor. O bebê era Fábio. Eu amei ele, Dona Amélia disse, sem precisar que Renata perguntasse. Amei com todo o amor que uma mãe tem, mas amor não é desculpa para o que ele se tornou. Então, ela disse as palavras que mudaram tudo. Eu quero refazer o testamento, antes que ele me tire essa possibilidade. Renata não sabia até aquela tarde de setembro que era possível chamar um tabelião para uma visita domiciliar. Dona Amélia sabia. Havia feito isso antes, quando seu Geraldo estava acamado nos últimos meses de vida. Liga para esse número, Dona Amélia disse, entregando um cartão de visita guardado dentro do livro de receitas na prateleira da cozinha. Fala que é da parte de Amélia Cavalcante. Ele vai entender. Marcaram para uma quarta-feira, às 14h, quando Fábio estaria numa reunião que durava invariavelmente até às 5h. O tabelião chegou com uma pasta, um assistente e a solenidade discreta que combinava com a gravidade do momento. Dona Amélia havia pedido para se sentar na poltrona em vez de ficar na cama. Estava com a espinha ereta, os olhos completamente lúcidos. Ela não queria punir o filho no impulso. Queria um ato impossível de derrubar. Por isso esperou o momento certo, até ter testemunhas do próprio plano dele, até o tabelionato, até os 2 médicos independentes que Renata havia acionado discretamente nas semanas anteriores para atestar a plena capacidade cognitiva. Assinou o Novo Testamento com uma caligrafia firme, decidida, a letra de uma mulher que sabia exatamente o que estava fazendo. O documento era simples na sua brutalidade elegante. A casa, a poupança, os bens, tudo para Renata de Souza Cavalcante, nora e cuidadora, a única pessoa que havia tratado Amélia Drummond Cavalcante como gente nos seus últimos anos. Para o filho, havia uma linha só. Uma linha que Fábio leria um dia e entenderia sem que ninguém precisasse explicar tudo o que havia feito para merecê-la. Quando o tabelião foi embora, Renata ficou sentada no chão ao lado da poltrona. Dona Amélia pôs a mão na cabeça dela com uma leveza que parecia uma bênção. Você não pediu nada, Dona Amélia disse. É por isso. Outubro chegou com aquela luminosidade específica de Belo Horizonte no fim do ano. Um dourado que enganava, fazendo tudo parecer mais bonito do que merecia. Fábio havia se tornado descuidado, ou confiante demais. Às vezes, as duas coisas são a mesma coisa. Passou a receber a advogada em casa sob pretexto profissional. Passou a falar por telefone no quintal, sem abaixar o tom da voz o suficiente. Passou a olhar para a própria mãe com aquela impaciência de quem já tomou uma decisão e só espera a burocracia alcançar o desejo. Numa sexta-feira, ele disse a Renata que havia encontrado um lugar adequado para a mamãe. Disse adequado com um cuidado de palavras que revelava exatamente o contrário do que a palavra significava. Você tem razão, Renata respondeu. Eu concordo que precisamos pensar no melhor para ela. Fábio respirou com alívio de quem não esperava tão pouca resistência. Pôs a mão no ombro dela com uma familiaridade que havia perdido qualquer calor. Eu sabia que você ia entender. Renata também sorriu e foi ao quarto de Dona Amélia.
Ela estava acordada, claro, e quando as duas se olharam, havia entre elas o entendimento que transcendia palavras. Mas Dona Amélia disse as palavras mesmo assim com aquela voz rouca e precisa. É hora. A advogada de Renata se chamava Patrícia, e era a pessoa que você quer ao seu lado quando alguém tenta tirar o que é seu. Renata havia consultado 2 meses antes, discretamente, no horário em que Fábio achava que ela estaria na farmácia. Havia levado documentos, havia contado tudo. Patrícia tinha ouvido e apenas dito: "Você fez certo em esperar. Agora a gente termina com isso direito." O divórcio foi protocolado numa terça-feira. Fábio recebeu a notificação no mesmo dia em que havia marcado uma visita ao asilo para apresentar o espaço à mãe. Ele chegou em casa às 7 da noite com um documento na mão e uma expressão que Renata nunca havia visto nele. Não raiva, não ainda. Confusão. A confusão de quem sempre acreditou que controlava o tabuleiro e, de repente, percebe que as peças foram movidas em silêncio. "O que é isso?" ele perguntou. "O que parece?" "Você não tem nada. A casa é da mamãe, os bens são dela." "Eu sei", respondeu Renata. A calma dela o desconcertou mais do que qualquer agressividade teria feito. Ele abriu a boca, fechou, abriu novamente. "Onde está minha mãe?" "No quarto dela." Ele foi. Renata ficou na cozinha, mãos em volta de uma xícara de chá que esfriava, e ouviu os passos pelo corredor. A porta do quarto se abrindo e então um silêncio longo. O tipo de silêncio que tem peso e textura. Dona Amélia estava sentada na poltrona, ereta, com os olhos abertos e completamente lúcidos. Ele parou na porta. "Mãe?" "Entra e feche a porta", Dona Amélia respondeu. A voz de Dona Amélia era a voz de antes do diagnóstico, antes do fingimento. Antes dos anos que Fábio havia passado tratando-a como um inconveniente compulso. Era a voz de uma mulher que havia carregado uma família nas costas, que havia trabalhado ao lado do marido quando o negócio era pequeno e as dívidas eram grandes, que havia criado um filho com a esperança de que ele se tornasse alguém que ela pudesse reconhecer. Ela falou por 40 minutos. Renata, do outro lado da porta, não quis ouvir tudo. Aquilo pertencia só aos dois, naquele espaço de ajuste de contas que toda família carrega, mas raramente tem a coragem de abrir. Ouviu fragmentos. A voz de Dona Amélia, constante e sem raiva excessiva, com aquela tristeza profunda que é pior do que raiva, porque não tem onde se apoiar. A voz de Fábio, que no começo tentou argumentar e depois foi ficando menor, mais fina, até que deixou de ser a voz de um homem de 42 anos e passou a ser a voz de uma criança que percebe tarde demais o tamanho do que perdeu. Quando a porta se abriu, ele saiu com o rosto de quem sobreviveu a algo que não tem nome. Ele passou por Renata sem olhar, e ela deixou. Porque havia ainda uma última coisa que ele precisava receber, e chegaria na manhã seguinte pela mão de um oficial de justiça. Na manhã seguinte, Renata acordou cedo, como sempre. Fez o café, preparou a bandeja de Dona Amélia com capricho redobrado. Hortelã fresca no canto, biscoito de polvilho, a xícara de porcelana azul que era a favorita dela. Às 8h30 a campainha tocou. O oficial de justiça era um homem de expressão neutra, de quem entrega notícias difíceis como rotina. Entregou o documento a Fábio, que o recebeu sem entender no começo o que estava segurando. Era uma notificação extrajudicial. Ele tinha 30 dias para desocupar o imóvel, não por divórcio. O imóvel era pré-matrimonial e não entrava na partilha, mas por testamento registrado em cartório por Amélia Drummond Cavalcante, em pleno gozo de suas faculdades mentais, conforme os laudos médicos independentes anexados ao documento. O imóvel pertencia, legal e sem ambiguidade, a Renata Souza Cavalcante. Ele ergueu os olhos do papel. Renata estava de pé na sala. Não disse nada. Não havia nada que precisasse ser dito,
que o documento já não dissesse com mais precisão do que qualquer palavra sua. E então, do corredor, veio o som de uma bengala batendo no piso de madeira. Dona Amélia havia pedido a bengala na noite anterior, dizendo que estava cansada de fingir que precisava de ajuda para andar. Ela apareceu na entrada da sala com passos lentos, mas firmes, a espinha erguida, a bengala de madeira escura que havia sido de seu Geraldo. Ela olhou para o filho e ele olhou para ela. E Dona Amélia disse com a voz de quem encerra um capítulo com a consciência limpa: "Eu te amei com tudo que eu tinha, Fábio. E você escolheu ser quem você é. Agora vá. E quando você encontrar, lá na frente, quem você poderia ter sido, espero que tenha coragem de ser essa pessoa novamente." Fábio saiu com 2 malas. Renata não soube depois para onde foi e descobriu que essa ignorância não a perturbava tanto quanto imaginara. A casa ficou mais silenciosa por alguns dias, um silêncio diferente do anterior. Não o silêncio tenso de quem guarda segredos, mas o silêncio aberto de quem finalmente pode respirar. Renata pintou o corredor de amarelo manteiga, pôs vasos de samambaias nas janelas, comprou um toca-discos de segunda mão e encontrou num sebo do bairro discos de Clara Nunes e Elis Regina, que Dona Amélia reconheceu com uma emoção que não cabia em palavras. Dona Amélia, liberta do papel de enferma, floresceu de um jeito que desconcertava os vizinhos. Voltou a receber amigas antigas, voltou a cozinhar, devagar, com Renata ao lado aprendendo receitas que não estavam em nenhum livro. Voltou a ser quem havia sido antes de se tornar invisível dentro da própria casa. Numa tarde de novembro, sentadas no quintal, enquanto o pé de jabuticaba dava sombra, Dona Amélia colocou nas mãos de Renata uma caixinha de madeira que ela nunca havia visto. "Isso era da minha mãe", ela disse. "Que era da mãe da minha mãe." Dentro havia um colar simples, uma corrente fina com um pingente de coração em ouro velho, do tipo que guarda mais história do que brilho. "Eu não tenho filha", Dona Amélia disse. "Tive um filho que se perdeu. Mas às vezes a vida manda a coisa certa pela porta errada." Colocou o colar no pescoço de Renata com as mãos trêmulas, mas decididas. Renata não conseguiu falar. Pensou em todas as mulheres que haviam usado aquele colar antes dela. Mulheres que também haviam carregado coisas pesadas sem reclamar, que haviam ficado quando seria mais fácil ir embora. A herança real não era a casa, não era a poupança. Era isso. Há uma sabedoria que as histórias antigas conhecem e o mundo moderno teme em esquecer. Que o silêncio de quem observa é muitas vezes mais poderoso do que o barulho de quem age. Dona Amélia não esperou por fraqueza, esperou por inteligência. A inteligência de quem sabe que o mundo subestima os velhos, os quietos, os que fingem não entender. E foi nesse espaço que ela construiu a única defesa que o filho não conseguiria contestar. Renata não ficou por esperança de herança, ficou porque era quem era. E foi exatamente essa ausência de cálculo que a tornou a única pessoa digna de receber o que havia para ser dado. Fábio não perdeu sua casa, perdeu a única pessoa que o amou antes de ele precisar merecer. Cuide de quem cuida de você, fique ao lado de quem fica. E nunca subestime quem o mundo decidiu que não importa mais. Porque às vezes é exatamente essa pessoa que segura em silêncio as chaves de tudo. Se essa história tocou algo em você, uma lembrança, uma injustiça guardada, uma gratidão não dita, compartilha com alguém que precisa ouvi-la. E se você tem uma pessoa assim na sua vida, alguém que fica, que cuida, que não pede nada em troca, talvez hoje seja o dia de dizer que você vê isso. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar as novas histórias. Até a próxima!